O fim da escala 6x1 vai gerar desemprego e derrubar o PIB do Brasil? E a taxação dos super ricos? Ela vai fazer o dólar disparar e espantar os investimentos? Independentemente da sua resposta para essas perguntas, hoje eu quero te contar que elas fazem parte de um padrão do discurso conservador. E para isso a gente vai dar uma olhada no livro A Retórica da Intransigência, que foi escrito pelo Albert Hirschman e que apresenta uma análise sistemática dos argumentos conservadores usados ao longo dos últimos séculos para combater as grandes ondas de reformas progressistas que foram a afirmação dos direitos civis durante a Revolução Francesa, a expansão do sufrágio universal no século XIX e o estabelecimento do estado de bem-estar social no século XX. Você já sabe, mas não custa repetir. O link de acesso para o livro você encontra aqui na descrição do episódio, beleza? Então bora lá! A primeira categoria, que o autor batizou de tese da perversidade, ela sustenta que qualquer tentativa de levar a sociedade para um lado vai fazer com que ela se mova exatamente para o outro. Ou seja, você pode até ter boas intenções, mas o resultado das suas ações vai ser o oposto do que você queria provocar. Então fica aí na sua, porque nessa de tentar melhorar o mundo, pode ser que você acabe piorando tudo. E aí a gente tem uns autores como o Edmund Burke, que escreveu um livro chamado Reflexões sobre a Revolução na França, em 1790, onde ele argumenta que a busca por liberdade, igualdade e fraternidade acabariam resultando em tirania, massacre e tortura. Aqui a gente tem, na verdade, um argumento bem antigo, né? Já um clássico conservador, que é essa ideia de que a democracia, uma hora ou outra, acaba virando tirania. E nessa mesma linha tem também o Joseph de Maistre, que via na Revolução uma ameaça aos valores e à tradição do antigo regime e achava que por isso, então, Deus ia acabar punindo os responsáveis por esse absurdo e que então os resultados dessa aventura seriam uma catástrofe e o absoluto oposto do que os revolucionários buscavam no começo. Então essa é a tese da perversidade, né, de que uma boa intenção acaba se pervertendo ao longo do caminho e que os resultados alcançados a partir dela são o oposto de qual era a intenção a princípio. Police must be brought under control by any means necessary, including through force of arms. And we have never bit our tongue about that. We say it now, loud and clear. We will always say it. We're not afraid to say it, that these racist Gestapo pigs have to stop brutalizing our community, or we're going to take up guns, we're going to drive them out. A segunda categoria, a tese da futilidade, ela argumenta que toda tentativa de transformar a sociedade é meio estéril, porque as estruturas profundas da sociedade sempre ficam intactas, ou seja, qualquer conversa sobre mudança é simplesmente estética, de fachada, porque certas coisas nunca mudam, então nem vale a pena tentar. E aí a gente tem autores tipo o Alexis de Tocqueville, que escreveu O Antigo Regime e a Revolução, livro publicado em 1856, em que ele demonstrou que muitas das conquistas que mais tarde foram atribuídas à Revolução Francesa já estavam meio que no processo ali de se consolidar, né? Que então a Revolução estaria sendo superestimada quando a gente atribui a ela essas conquistas. Então aqui a gente vê uma diferença com a outra linha de argumentação, né? Enquanto o Burke dizia que a Revolução provocou certas mudanças, mas que os resultados dessas mudanças foram ruins, o Tocqueville estava dizendo que a Revolução nem sequer era responsável por essas mudanças, porque temas como direitos do homem e do cidadão, por exemplo, já vinham sendo trabalhados ainda no antigo regime. E aqui tem também o Gaetano Mosca, que desenvolveu a teoria das elites, argumentando que toda sociedade fica dividida entre governantes e governados, seja qual for o regime político adotado. Então a ideia aqui era bem simples, né? Se todas as sociedades são formadas por uma maioria gigante que não tem nenhum poder político e por uma minoria de poderosos, para que fazer o esforço de ampliar os direitos políticos?
ninguém vai conseguir mudar nada disso. As coisas são como são e ponto final. Então pra quê, né? Então aqui o que a gente vê é um discurso de desalento mesmo, né? Uma visão onde existe pouca ou quase nenhuma possibilidade de transformação a partir da ação humana, em que nem vale a pena tentar, as coisas são desse jeito mesmo, e é isso aí, nem, sabe? Sunday night. We've learned a lot since that time, and I've learned a lot about how you people can go into this thing, and I don't lose heart now, because you're the ones on whom this movement rests. A terceira categoria, a tese da ameaça, ela vai na linha de que novas reformas colocam as conquistas anteriores em perigo. Ou seja, se tentar melhorar, vai piorar o que já está ruim. Aqui, a gente tem autores como Friedrich Hayek, que escreveu um livro chamado O Caminho da Servidão. Foi publicado em 1944. E nesse livro ele defendeu que as políticas de bem-estar social, tipo a universalização do serviço de saúde, por exemplo, que isso representava uma ameaça à democracia. E o raciocínio dele era esse aqui. Se não existe um consenso sobre as políticas de bem-estar social, o Estado só consegue implementar essas políticas através da coação, e que isso então é uma ameaça à democracia e à liberdade. E tem um trecho do livro dele que sintetiza esse pensamento. Ele diz assim: o preço que temos que pagar por um sistema democrático é a restrição da ação do Estado às áreas que um acordo possa ser obtido. Ou seja, ele defendia que, na tentativa de melhorar a vida dos cidadãos através dessas políticas de bem-estar social, como a ampliação do acesso à educação, universalização do serviço de saúde, as políticas de seguridade social, previdência, enfim, ele defendia que os ingleses acabariam piorando a democracia a partir disso. Who is he to be equal with? You look at his skin. You can't compare your skin with his skin. While your skin look like gold beside his skin. Então, com isso, a gente conclui que essas três teses conservadoras são invocadas de um jeito meio automático, meio repetitivo, né? E que isso acontece independentemente das circunstâncias específicas de cada momento histórico. Então, quando te dizem, por exemplo, que o 6x1 vai derrubar o PIB, é a tese da ameaça, por exemplo. E o autor mostra que os argumentos reacionários têm um apelo natural, justamente porque eles mexem com esse medo profundo que a gente tem das mudanças sociais. Galera, eu fico por aqui. Muito obrigado por ter ouvido até o final. Se você gostou desse episódio, eu peço que você compartilhe com alguém que você acha que vai gostar também. Avalie o podcast, segue se ainda não seguiu. E é isso aí. Um abraço, até a próxima.